Jesus querido, te agradecemos por este momento. Estamos mais um dia, bom dia a todos, registrando o nosso estudo do livro Joana de Ângeles e com o coração cheio de gratidão, de alegria por este momento e dessa oportunidade de parceria do grupo Amor em Evolução da Itália, na cidade de Bari, com o grupo Tomás de Aquino. Eu sou Eliana e aí a gente inicia hoje mais um estudo juntos, né? Graças a Deus. Para iniciar o nosso momento, a gente pode iniciar vendo os slides, falando do livro Amor, Imbatível Amor. Trataremos do tema Sede de Vingança, do capítulo 10, Doença da Alma. E vamos fazer uma prece pedindo à nossa amiga Joana de Ângeles e aos nossos mentores que nos auxilie, que nos ampare, que nos ajude, que inspire os nossos pensamentos na compreensão do material que hoje trazemos para estudar. Que a tua paz, Jesus, que a tua luz possa nos guiar hoje e sempre. Bom dia para todos. Então, iniciamos trazendo uma frase do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 12, no número 9, onde a orientação dos espíritos superiores fala sobre vingança, como uma reflexão para este momento. Diz assim: a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros e que tendem a apagar do meio dos homens selvagens, sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus queridos amigos, esse sentimento não deve jamais vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Que assim seja, que nós possamos eliminar esses sentimentos inferiores da nossa alma, que possamos aos poucos ir substituindo por sentimentos mais nobres, mais doces, mais gentis, para conosco mesmo e para com os outros. E quem quiser dar continuidade à leitura dessa parte do Evangelho, se orientando, se instruindo ainda um pouquinho mais para compreender sobre esse sentimento especificamente, pode ir lá no capítulo 12, no número 9. E iniciamos. Sede de vingança. Joana nos diz assim: o comportamento paranoico gera uma gama de aflições perturbadoras de grande densidade, alienando o paciente que perde relativamente o contato com a realidade objetiva. Deambulando pelos dedalos da insensatez, sente-se acuado pelos conflitos que transfere de responsabilidade, sempre acusando as demais pessoas de o não entenderem e o perseguirem, empurrando para o insucesso e a infelicidade. Ou seja, meus amigos, nós já compreendemos que todos os sentimentos, todas as sensações inferiores perturbam a alma de cada um de nós e que automaticamente se transformam em doenças graves, chegando até a ser doenças graves da alma. E essas condições inferiores, esses sentimentos inferiores, na verdade, são a prova da nossa inferioridade ainda evolutiva. Afastando-se do conjunto social
elaborar mecanismo de esforço como fenômeno de autorrealização, engendrando formas de constatar a superioridade, mediante a queda daquele que é considerado seu opositor. Quase sempre, aquele que vê no outro como um opositor, ele quer sempre justificar que o outro está sempre errado, que o outro não é de acordo com ele, que o outro é quem faz ele estar mal. Ele não percebe nele mesmo que essas sensações, que esses sentimentos são dele. Nesse estado de inquietação, engendra formas de análise inadequada em torno da conduta alheia, derrapando em maledicência, em exageros de informações que não correspondem à realidade, culminando em calúnias que possam caracterizar imperfeição do seu opositor, situando em plano de inferioridade. Na inércia, né, a pessoa, quando se coloca na posição de vítima, ela identifica sempre no outro defeitos do outro e ela afirma esses defeitos do outro, até exagerando, trazendo informações, criando informações até que não existe, na intenção de difamar a pessoa, na intenção de caluniar. E nessa condição, ela simplesmente demonstra ainda mais as suas próprias imperfeições. Porque se a gente já se predispõe a querer compreender o outro, a gente não deve mais, ou melhor, a gente deve evitar o máximo que a gente puder para não estar não evidenciar os defeitos que a gente percebe já no outro. A gente pode identificá-los, mas evitar de individuá-los, de apresentá-los, digamos assim, de colocar para os outros e evitar principalmente os exageros. Porque quando a gente avalia, a gente pode dizer para a gente mesmo, eu não tenho aquele sentimento, eu não consigo mais agir daquela forma, mas a gente identifica no outro, mas a gente evita fazer esses comentários e principalmente de colocar uns contra os outros. Dessa forma, quando o outro, o inimigo, experimenta qualquer desarto, tormento ou provação, o enfermo que se lhe opõe experimenta uma alegria íntima muito grande, como compensação da inferioridade na qual estagia. Tem pessoas ainda que se sentem felizes quando ela não tem muita afinidade com uma outra pessoa, ou porque aquela pessoa, ela compreende que aquela pessoa lhe fez algum mal. Ela fica feliz quando sabe que aquela pessoa está doente, ela vibra, ela se sente bem em saber que o outro não está bem. Até chega a dizer assim, veja, está vivendo uma situação ruim para pagar aquilo que fez para mim. E isso faz entender, meus amigos, o quanto que a gente ainda precisa aprender e trabalhar em nós, evitando em nós determinadas sensações. Porque se esse pensamento de alegria, você sentir alegria pelo fato da outra pessoa não estar bem, porque ela em algum momento fez mal para você, é um sentimento ainda muito mais inferior. Porque às vezes o outro te magoa ou te fez mal, não foi com a intenção. Não foi intenção, não tinha uma intenção. Mas a gente não deve festejar, não deve se alegrar com o sofrimento do outro. Isso é que a gente deve estar mais vigilante.
Esse tormento faz-se tão cruel que não raro o paciente torna-se algoz inclemente daquele que se lhe torna vítima. Na raiz desse, como de outros transtornos da personalidade, encontra-se o egoísmo exacerbado e o orgulho, que são os cânceres morais, encarregados de desorganizar o ser humano, tornando rebelde. Essas pessoas, nós, né? Essas pessoas somos todos nós, que nos sentimos ainda vitimizados em determinados momentos, com sentimento de vingar-se. Às vezes até prejudicamos ainda mais o outro, porque nos sentimos feridos, nos sentimos magoados. E aí, não só falamos, né, que é aquela coisa da fofoca, do falar para os outros, quem é aquela pessoa, ela fez isso, ela fez aquilo contra de mim, me fez algum mal para algum parente, a gente, além de ficar feliz porque ela está sofrendo, passando por um problema de saúde, por algum momento de sofrimento, tem pessoas que ainda faz as ações físicas, as agressões físicas com o outro. Além das agressões verbais, né? Não na frente da pessoa e até na frente da própria pessoa, o sentimento de se sentir superior, mas é principalmente porque se sente ofendido. E isso são mágoas que a gente precisa também identificar e se liberar desses sentimentos, tentando compreender que hoje aquele outro que errou com a gente, amanhã a gente também pode errar com o outro, ou com aquele mesmo. Mas que isso não seja uma vingança, que isso não seja uma vontade realmente de querer fazer mal. Porque quando existe essa vontade, isso se enraiza ainda mais na nossa alma. Como a gente leu lá no início, os sentimentos de vingança faz parte do nosso eu anterior às épocas cristianas de pura infantilidade e inferioridade. Mas no século XXI que a gente já está, né, a gente já tem mais aprendizagem, a gente já tem maior compreensão, a gente já estuda mais, a gente já desenvolveu mais o nosso intelectual. Então a gente deve evitar essas armadilhas que a vida, que o contato com o outro nos propõe como testes. Então, meus amigos, a mente concentrada no conteúdo da mensagem que elabora termina por influenciar os neurônios que lhe sofrem a indução psíquica e passam a produzir substâncias equivalentes à qualidade de onda, dando curso ao bem-estar ou aos conflitos perturbadores. Quando essa indução é mais demorada e produz agravantes de efeitos danosos, transfere-se de uma para outra existência, imprimindo nos tecidos sutis do perispírito os prejuízos causados que permanecem como provas ou expiações que assinalam profundamente o ser espiritual. Quando a gente fica pensando no mal de fazer ao outro, a gente vai assimilando aqueles pensamentos, vai produzindo essas ondas magnéticas, essas ondas que vão se plasmando no nosso ser espiritual, no nosso ser, no nosso eu, que é quem realmente somos, seres espirituais. E esses pensamentos, essa planejação, esse planejamento para causar o mal ao outro, a gente vai dando mais energia, vai doando o próprio tempo, vai se doando e vai acumulando, absorvendo. E isso dificulta, talvez não, certamente dificulta até nas outras relações. Por quê? Porque à medida que a gente vai plasmando isso na gente, a gente vai reproduzindo esses sentimentos inferiores
nessa encarnação e a gente pode apresentar elas nas próximas encarnações. Porque o que a gente está apresentando agora é afinidades que a gente traz das vidas anteriores. E o que a gente vai apresentar na próxima reencarnação é aquilo que a gente desenvolve no agora, ou que a gente não se libertou no agora. E a gente vai arrastando com a gente para as próximas reencarnações. E o convite que Joana nos faz é que a gente aprenda a se conhecer, a se libertar desse ser interior, desse ser inferior, na verdade, que nós ainda somos, para ir nos transformando, compreendendo que cada pensamento que a gente tem, a gente pode transformar esse pensamento num pensamento bom. Porque o pensamento de vingança ou a alegria ainda, né, de se sentir feliz por ter se vingado, ou por ter feito mal, ou por ver o outro que fez mal para a gente sofrendo, isso traz ainda para a gente essa alegria. Isso prova a nossa inferioridade e prova a nossa não vigilância e o nosso não desejo de mudança. Então, a gente precisa identificar, ok, eu estou pensando isso, gente, eu estou feliz porque aconteceu alguma coisa de ruim com aquela pessoa que me fez mal. Espera, deixa eu refletir um pouco. Eu não posso vibrar nessa condição. Eu preciso modificar esse pensamento. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Porque ontem ele errou comigo, mas amanhã eu posso errar com o outro. E aquilo pode acontecer comigo. Então, espera. Eu não tenho que sentir felicidade. Eu não tenho que me sentir bem porque o outro está sofrendo. Eu não posso pensar em desejar isso para ele, o sofrimento, e também não posso vibrar de alegria por isso. Então, se o meu pensamento ainda vem nessa condição, eu preciso iniciar a modificar. E esse é o desejo sincero de modificar, de crescer, de evoluir, de se transformar. E é isso, essa vontade, esse empenho, esse desejo de não estar mais naquela sintonia, é que vai fazer a diferença, modificando, nos fortalecendo, porque atraímos para junto de nós espíritos superiores, o nosso anjo guardião, que irá nos intuir, nos fortalecendo a nos libertar exatamente dessa condição inferior. E aí, meus amigos, estaremos programando uma próxima reencarnação melhor. Face a essa razão, são impressas nos componentes genéticos as necessidades de reparação, assinalando o espírito com os distúrbios a que deu lugar a sua conduta desastrosa. Então, a gente colocou aqui uma imagenzinha, né, de duas pessoas brigando, assim, mas era a ideia de dois irmãos e a mãe tentando observar aquilo para compreender o porquê dessa violência. Mas é para trazer para que a gente possa ver nessa imagem o desejo necessário de transformar-se. Porque viu lá, a gente pensou em fazer o mal ao outro, de agir de forma agressiva com o outro para se vingar. No caso dessa situação, eles entraram realmente na agressão física. Todos aqueles componentes, todas aquelas vibrações, todos aqueles sentimentos de vingança, de raiva, vieram à tona. E quando um reage, o outro reage também. Quando um age, o outro reage. Seja em defesa, e se torna também uma agressão. Mas o sentimento que a gente está falando aqui é o sentimento de vingança. Que se ele for acumulado com a gente, se a gente não trabalhar para se libertar dele, ele se torna um sentimento, uma vibração, digamos assim, energética, genética. Por que genética, Eliana? Porque na minha próxima reencarnação, eu vou levar ela comigo. Ela faz parte da minha alma. Ela existe em mim. Então, é por isso que eu preciso trabalhar agora, identificando e tentando modificar os meus pensamentos, as minhas ações, os meus sentimentos, mesmo de frente às situações que me metem exatamente em distúrbio, que me metem à prova. E é lá que está realmente o momento de provar, ou melhor, de comprovar as nossas
novas mudanças e compreensões do Evangelho, compreensão do novo ser que a gente se está esforçando para ser e a compreensão dos ensinamentos do Cristo dentro dessa doutrina magnífica que é a doutrina espírita, que nos traz essa compreensão, que nos convida a esse crescimento, que nos convida a essa mudança de comportamento. Porque nós não somos mais os bárbaros do passado e não possamos nos permitir a continuar nos comportando da mesma forma. A sede de vingança é lamentável conduta espiritual que termina por afligir aquele que a vitaliza interiormente. Porque o desejo de vingança, ela adoece também diversos órgãos dentro de nós. Causa insônia, faz a pessoa não dormir à noite pensando como deve agir. Por qualquer coisa a pessoa explode, porque ela está numa situação de processando sentimentos inferiores para fazer mal ao outro, para tentar provocar no outro o que ela sentiu. E isso faz com que ela se irrite, se aborreça por qualquer coisa, por qualquer situação que aconteça, que lhe possa exigir qualquer ação diferente. Ela está tão irritada, está tão ressentida, que basta qualquer coisa, como diz, é um fósforo que acende uma bomba. Para qualquer momento aquela bomba pode explodir. Basta que alguém acenda a faísca, basta que alguém diga qualquer coisa. E essa sede de vingança, ela se acumula no nosso perispírito, nos deixando doentes fisicamente, mas também espiritualmente. Porque o próprio sentimento de vingança já é a comprovação da inferioridade e de uma doença da alma, que nós devemos nos esforçar para nos libertar. Então, lá no livro Autodescobrimento, eu peguei uma mensagenzinha falando de vingança que a Joana nos apresenta, diz assim: vinganças disfarçadas voltam-se contra o organismo físico e mental daquele que as acalenta, produzindo úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas, que empurram o ser para estados desoladores, nos quais se refugia inconscientemente satisfeito, embora os protestos externos de perseguir sem êxito o bem-estar, o equilíbrio. Embora o nosso ser luminoso, nós somos seres criados por Deus luminosos, espíritos luminosos, com potencialidades para sermos felizes, com potencialidades para iluminar não só a nós, mas em tudo em torno de nós com as nossas vibrações. A gente mantendo o pensamento nessa baixa vibração, pensando na vingança, pensando na forma de causar o mal ao outro, se alegrando pelo mal-estar do outro, ficando contente pela desgraça, pelas situações difíceis que o outro que nos fez mal está vivenciando, a gente está nos envolvendo nesse sentimento inferior que automaticamente vai nos adoecendo. E nos adoecendo, meus amigos, a gente vai vibrando essas energias ainda com mais potencialidade, tirando de nós esse desejo de mudança, esse desejo de transformação para melhor. Porque a gente é como se fosse nos afastando da luz maior, que é o nosso condutor Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo. Então, a gente vai se escurecendo, digamos assim, a nossa luminosidade, a nossa luz interior, que somos criados nessa potencialidade, ela vai diminuindo. Diminuindo, dizendo, porque vamos nos envolvendo com camadas energéticas de baixo teor, que, na verdade, diminui com que a nossa luz brilhe.
E quando essa luz não brilha, né, a gente vai se cobrindo, digamos, de camadas escuras, a gente vai diminuindo a nossa potencialidade, vai limitando a nossa condição de luz luminosa que somos. Porque o nosso desejo realmente da nossa alma é o equilíbrio, é o bem-estar, é ser feliz. Todos nós desejamos ser felizes. Isso faz parte do nosso desejo interior de perfeição. A gente quer o equilíbrio. Mas para que isso aconteça realmente, a gente precisa aprender a trabalhar as nossas imperfeições e ir nos libertando de tudo que nos faz mal e principalmente dos sentimentos, dos pensamentos inferiores. No slide número 12, cabe ao indivíduo envidar todos os esforços para vencer esse sentimento inferior, que lhe constitui motivo de demoradas angústias, porquanto é impossível desfrutar da felicidade alheia, alegrando-se quando os outros sofrem. Ou seja, o nosso sentimento de nobreza, de amor, de respeito pelo outro ser humano, deve ser aquele de desejar ao outro a felicidade que a gente quer para a gente. Porque é impossível a gente ser feliz como a gente tanto quer, desejando a infelicidade do outro. Porque a gente perde tempo de estar trabalhando na construção do novo ser, que somos nós, no ser melhor que queremos ser, de construir e preparar a nossa próxima reencarnação de forma mais feliz e equilibrada, se a gente está perdendo tempo em querer prejudicar o outro, fazer mal ao outro, pensando no outro, na vingança de como agir daquilo que ele disse, deixou de dizer. Então, para que a gente possa ser feliz, a gente só consegue realmente ser feliz quando a gente para de vibrar desse jeito e a gente vê que também o outro está feliz. Porque a felicidade do outro toca também na gente, ilumina, estimula a gente a também querer ser feliz. Porque aí a gente não tem mais o sentimento de egoísmo, a gente não tem mais o sentimento de, como posso dizer, de orgulho, mas também de inveja. A gente não tem mais. Porque a inveja, no sentido de querer ser feliz como o outro é feliz, é diferente da inveja de querer ser feliz igual o outro. De tirar a felicidade do outro para poder ser feliz. Não. A gente é feliz por saber que o outro está feliz. E aí a gente se fortalece porque a gente também quer ser feliz e diz, qual foi a receita dele? Eu também vou me empenhar. Eu também vou me esforçar. Eu também quero ser feliz. Ele conseguiu assim, mas aquele caminho que ele fez, como ele fez para conquistar aquilo, para se sentir feliz, não, eu não quero fazer assim, mas eu vou fazer desse outro jeito, porque eu também quero ser feliz, eu também vou me empenhar. Eu também vou correr atrás daquilo que me traz felicidade. Aquilo que seja em equilíbrio com as leis morais, em equilíbrio com as leis universais, em equilíbrio com o ser luminoso que eu sou. Então, para a gente poder ser feliz, a gente precisa vibrar também quando o outro está bem. Porque senão, olha assim, olha aqui, a aparente alegria, resultado da satisfação por sentir-se vingado, logo se transforma em profunda frustração por desaparecer-lhe o motivo existencial. Porque aquele sentimento de, o outro está sofrendo, eu estou feliz porque o outro está sofrendo, passa. Depois passa e você se vê numa situação de insatisfação. Porque parece que não alcançou, não foi, o sofrimento dele ainda foi pouco, e você está gerando mais pensamento negativo, querendo que ele sofra ainda mais, e aquele momento é sempre insuficiente. Então, para poder modificar isso, a gente precisa elevar a nossa vibração, desejar realmente que o outro seja feliz. Porque quando a gente
vai se esforçando para buscar a nossa felicidade, ela se torna mais constante. Ela cria bases sólidas a ponto que o mal-estar que o outro tenta nos causar não nos causará realmente desequilíbrio, porque a gente está centralizado, a gente está equilibrado. Mas se a gente não consegue ainda aumentar a nossa condição de vibração, aquela alegria do outro estar mal e a gente se sentir bem, ela é passageira. Porque depois a gente mesmo identifica que a gente não está bem com a gente mesmo. E é isso que a gente precisa identificar. Quando a gente identifica que a gente não está bem com a gente mesmo, a gente busca mudança, a gente busca se transformar. E não dá tanta atenção, né? Não alimentar tanta as ações das pessoas em torno de nós, que convivem com nós, às vezes parentes muito próximos, que têm a intenção ainda de nos fazer mal. Recordemos que estamos sempre numa condição de resgate entre nós, numa condição de crescimento entre nós. Hoje ele está me fazendo mal, em algum momento eu devo ter feito mal a ele. Embora isso não justifique, não justifica, não devemos justificar, mas ela explica. E explicando, como o Espiritismo nos orienta, nos explica, nos ajuda a nos conhecer, a gente diz assim, ai Senhor, eu também já fui assim um dia. E eu preciso ser melhor. Eu preciso ser diferente. Ela está fazendo comigo o que certamente eu já fiz com ela ou com algum outro perto de mim. E não é bom. E por não ser bom, eu não vou querer me vingar. Por não ser bom, eu vou enviar para ela equilíbrio, para que ela possa encontrar dentro dela a força que eu ainda busco em mim para não me desequilibrar, que ela também possa encontrar a dela. Então isso nos fortalece para que a gente possa caminhar com mais alegria, com mais serenidade, com mais equilíbrio. Porque o importante, o que realmente importa, meus amigos, é que não sejamos nós aquele que alimenta o sentimento de vingança, aquele que se alegra com o sofrimento do outro, aquele que planeja ou que perde o sono ou que adquire uma úlcera porque está vibrando em condições inferiores, com sentimentos inferiores que não mais nos deve pertencer. Não deve. Eu tenho hoje uma nova reencarnação. Eu vivo hoje numa época muito melhor da época primitiva, onde eu não conseguia compreender ainda o amor e a misericórdia de Deus. Hoje eu sou um ser mais consciente. E o meu desejo maior deve ser aquele de me transformar ainda mais nesse ser mais consciente e responsável pelas minhas ações, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelas minhas palavras. Então, meus amigos, cabe ao infrator desenvolver a coragem para entender que o problema não procede do exterior de outra pessoa, porém dele mesmo. Em razão dos seus conflitos, da sua limitação, percepção de consciência, em razão do trânsito em faixas primárias do conhecimento. Todavia, resolvendo-se por adquirir a saúde emocional, cumpre-lhe esforçar-se por reverter a situação, domando as más inclinações, dentre as quais se destaca a sede de vingança. Isso que a gente falou há pouco. A gente precisa modificar esse padrão vibracional, porque nós hoje já somos seres muito mais conscientes, muito mais, digamos, já conquistamos uma condição mais elevada. E devemos nos esforçar e nos empenhar ainda mais
para desenvolver esses sentimentos nobres dentro da gente e para dar exemplo, testemunho disso que a gente já conseguiu compreender. Porque somente quando a gente convivendo na nossa realidade, nas nossas relações, a gente praticando esses sentimentos nobres de forma natural, né, de ser gentil, de vibrar sorte, de vibrar equilíbrio, de desejar o bem, a nossa condição, as nossas práticas de forma natural, isso fazendo parte do nosso cotidiano, é quando a gente realmente dá testemunho que a gente compreendeu. Compreendeu os ensinamentos de Jesus, que nos disse para amar a todos, perdoar a todos. Porque quando eu faço isso pelo outro, eu estou fazendo principalmente por mim mesmo, isso é amar a mim. Então, quando a gente já consegue vivenciar de forma natural esses sentimentos de amor, porque isso é amor, quando isso faz parte realmente, porque eu interiorizei, eu não me desequilibro. Mesmo que as situações de sentimentos difíceis que me invitam a esse desequilíbrio, eu consigo passar de uma forma mais suave. E quando eu consigo isso, significa que realmente eu estou compreendendo o amor que Jesus veio nos ensinar. Mas quando eu ainda não consigo vivenciar isso, mesmo eu tendo muitas informações intelectuais, mesmo eu já tendo lido muito, mesmo eu sendo muito culta, mesmo eu tendo diversas escolaridades, mas eu ainda não consigo vivenciar esse amor do perdão, da compreensão que o outro é um ser igual a mim, que pode errar como eu. Posso errar em qualquer momento, como eu erro em vários momentos. Isso demonstra que eu ainda sou um ser primitivo, infantil no meu crescimento evolutivo e moral. Então, meus amigos, lentamente, porém com segurança, o amor abre-lhe perspectivas dantes não imaginadas, que se vão ampliando até conseguir a perfeita compreensão da luta, que deve travar em seu mundo íntimo a fim de auto-superar-se e encontrar a felicidade. Então a gente começa a colocar os sentimentos, né, mais em equilíbrio, mais tranquilo, mais harmoniosos. Lentamente tudo vai vindo para o seu lugar. O amor abre espaço para novos sentimentos, para a construção de novos sentimentos. Todo o esforço de educação pessoal em superar as más inclinações constitui terapia valiosa para a saúde integral. Ninguém há que se considere sem necessidade dessa avaliação pessoal e do consequente esforço para a conseguir. Então, todos nós estamos nessa construção do ser superior, do ser maravilhoso, do ser de condições morais e espirituais que existem na nossa potencialidade, porque nós temos essa potencialidade, devemos nos empenhar, nos esforçar. Como diz Santo Agostinho, às vezes falta um pouco mais de esforço. Falta, na verdade, desejo sincero, vontade. Não é só ter boa vontade, mas a vontade. É importante aprender a equilibrar os sentimentos, unindo o bom senso e o coração, para que não venha a se sobrepor ao outro e venhamos a sofrer ou vivenciar situações de desarmonia nas ações que possam danejar a nossa existência e daqueles em torno de nós. Isso é um meu pensamento, né? Eu digo que
Se a gente consegue, quando vem um sentimento ruim, quando vem uma situação difícil, a gente consegue manter esse equilíbrio do bom senso, que é o bom senso que Kardec tanto nos convida a ter, né? A gente consegue colocar um pouco de amor, que Santo Agostinho nos pede, nos diz que tudo que a gente fizer, se a gente coloca amor, se a intenção era de amor, está bem, é tudo ok. O problema é que a gente esquece dessa dose de amor também. A gente quer só agir com razão, né? Com um senso de querer se vingar, imagina. Ou com um senso de, não, mas isso não é certo. Eu tenho que agir assim, porque isso é que é o justo, né? E esse sentimento de se sobrepor acaba muitas vezes atrapalhando quando a gente não coloca a dose justa de amor. E deve estar tudo em equilíbrio. O bom senso com o amor, com o coração. O nosso equilíbrio não pode se sobrepor um e o outro. Não é só bom senso, mas também não é só amor. Para que a gente não venha a realizar ações que a gente venha se arrepender depois nessa mesma encarnação, nessa própria encarnação. Quando a gente diz assim, mas eu tenho que suportar, porque o outro, de alguma forma, eu fiz mal ao outro, eu tenho que suportar, eu tenho que aceitar, eu vou ficar aqui com ela, eu não deixo, não abandono, não me separo. E aí você coloca em risco a sua vida, a sua existência, ou até mesmo a programação de novas conquistas, porque você veio para passar um tempo com aquela pessoa, para tentar ajudar ela a crescer junto com você, a desenvolver junto com você sentimentos nobres, mas ela não quer fazer a parte dela. Então você está fazendo sozinha. Não serve. Esse momento, essa relação não está fazendo com que vocês cresçam, ao contrário, estacionou. Então, a gente precisa usar esse bom senso e esse coração, esse sentimento. Espera, eu preciso sair disso. Eu não estou conseguindo. Eu amo muito essa profissão, mas essa profissão, ela me traz muito desconforto. Eu amo, mas ela não me dá a condição de viver bem. Ok, mas ela faz com que você se sinta bem onde você está. Tente organizar-se para que você possa ter momentos felizes junto com ela, porque ela não deve só te dar conforto. Você também tem que sentir prazer de estar realizando ela. Mas também ela não pode só te dar prazer, só te dar... E você viver numa vida em dificuldades, que você está sempre mal emocionalmente, psicologicamente. Então, buscar o equilíbrio. A mesma coisa nas relações. Estou falando em relação ao trabalho, mas também em relações de amor, relações não de amor, mas relações de convívio. Porque quando tem amor, a gente entende que a gente consegue respeitar o outro, a gente consegue não fazer mal ao outro. Mas quando isso está em desequilíbrio, às vezes as pessoas fazem muito mal, né? Tem pessoas que chegam, eu sempre procuro falar isso nos meus momentos de diálogo com as pessoas, para que a gente possa refletir melhor sobre isso, porque às vezes o sentimento em desequilíbrio diz assim, eu amo, eu perdoo, e vai tudo bem, e muitas pessoas chegam a perder a própria vida por conta disso. E aí faltou o bom senso. Até onde eu posso ir? Até onde é bom? Até onde me faz bem? E aí a gente unir todos dois, porque a gente pode amar vibrando para o outro, sem necessariamente ter que chegar em situações onde aquele que amou muito ou que buscou muito o equilíbrio e o outro em desequilíbrio fez mal, muito mal. E aí a gente perder a oportunidade da reencarnação por conta da nossa falta de bom senso, de equilíbrio. A gente precisa pedir orientação a Deus, ao nosso anjo guardião, para que nos inspire, para que nos oriente, para que a gente possa realmente cumprir com aquilo que a gente se programou, que a gente consiga, e que quem esteja em torno de nós também possamos conseguir juntos em equilíbrio. Vamos lá? E aí, Jesus nos convida, como seu exemplo, ao verdadeiro equilíbrio. Jesus, lá no livro Desperte e Seja Feliz,
Joana diz que, sendo uma síntese de polaridades em harmonia emocional, resultando em equilíbrio fisiológico retratado no homem que se superou, tornando-se modelo e guia para toda a humanidade. Porque Jesus também enfrentou essas dificuldades que nós estamos enfrentando para crescer, para evoluir, a ponto de chegar a ser o nosso modelo e guia, ser Jesus. Ele conseguiu manter os sentimentos em harmonia, né? As polaridades dos sentimentos, os altos e baixos, ele conseguiu manter em equilíbrio. E ele é o nosso modelo. E nós temos que aprender isso com ele. E ele é sempre e será o nosso modelo e guia. E aí finalizamos. Podemos concluir com uma frase de Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, que diz assim: esforça-te, vencendo o adversário oculto que existe na plataforma do eu enfermo, combatendo agredidamente com as armas superiores do amor e da perseverança. Que a gente tenha essa perseverança, que a gente tenha e desenvolva esse sentimento do amor, realmente de forma bem profunda, que seja presente nas nossas ações, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas vibrações, que quando a gente chegue, né, o outro já sinta da gente o perfume que a gente traz na nossa alma, como Chico. Dizem que Chico, antes de chegar num determinado lugar, as pessoas já iniciavam a sentir o perfume dele. Que a gente seja essa flor perfumada. Não de um dia ao outro, de um dia ao outro chegar a virar uma flor assim perfumada. Mas que o nosso esforço seja de nos tornar essa flor. E aos poucos a gente conseguir emanar esses sentimentos de luz, de amor que existem em nós, envolvendo a todos, que todos possam sentir quando se aproximam de nós esses sentimentos, a nossa vibração de luz, e que nós possamos incentivar outros a quererem junto conosco fazer esses passos. Porque nós ainda não temos ainda essa condição de vibrar assim tão forte, esse perfume que vai assim em direção ao outro, esse raio de amor, essa potência. Mas nós estamos nos esforçando, nós estamos trabalhando em nós para conquistar, para desenvolver, para fazer essa semente germinar. Esse é o nosso grande esforço, esse é o meu esforço, esse é o meu desejo, esse é o empenho. E Joana pede que a gente faça isso, que a gente se empenhe, que a gente coloque esperança, que a gente tenha certeza que a gente vai conseguir, que a gente coloque amor em tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente faz. Então, meus amigos, pensando nisso, neste momento, a gente só agradece a todos por este momento, que a paz de Deus possa continuar conosco, que nós possamos vibrar amor, que possamos manter o nosso equilíbrio e que possamos juntos dar esses passos de mãos dadas, identificando em nós as nossas imperfeições, trabalhando para nos libertar e pegando nas mãos um dos outros para juntos caminharmos, para juntos crescermos, para juntos recebermos o abraço do nosso Mestre Jesus. Agradecemos a nossa amiga Joana de Ângeles, agradecemos ao nosso anjo guardião e a toda a equipe espiritual, seja do grupo Amor em Evolução, como Tomás de Aquino, pela assistência e por este momento de alegria juntos. Obrigada. Muita paz. Que assim seja.